Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Alexandre Escucel, editor da revista Mundo Gel, coordenador aí dos eventos online, eventos presenciais do Mundo Gel. Obrigado a todos que já estão ligados aí no nosso webinar, tá? É um prazer imenso ter vocês para conversar um pouquinho aí sobre novas soluções em drones, né? Como aumentar a sua produtividade e reduzir seus custos com novas soluções aí que estão à disposição no mercado, tá? E quero agradecer a Santiago e Sintra Geotecnologias, tá? Por apoiar nossa iniciativa dos webinars, por estar conosco aí para apresentar um conteúdo de qualidade a todos vocês. Dou as boas-vindas então ao Luiz Dalbello, palestrante de hoje, desta manhã, graduado em Engenharia Cartográfica pela Universidade Estadual Paulista, com mestrado em Ciências Geodésicas também pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente, o Dalbello é gerente de vendas de produtos de alta tecnologia e Vantes da Santiago e Sintra. Bom, vamos lá então, Dalbello, conversar um pouquinho aí com o pessoal sobre o tema de hoje. Obrigado, Dalbello, por estar conosco aí para apresentar esse tema. E deixo a palavra aberta a você agora. Vou estar a todo instante assistindo a palestra aí. Se notar alguma coisa, é só me chamar, tá bom? Valeu, Dalbello, agora é com você. Tá ok, Alexandre. Bom dia a todos, bom dia, Alexandre. Bom dia aos participantes. Aqui também está frio, Alexandre, mas vamos vencer o frio e começar a apresentação, né? Então, é sempre um prazer estar mais uma vez aqui com o Mundo Gel, nessa iniciativa bacana que é essa ferramenta de divulgação de conhecimento, de divulgação de novos produtos através da ferramenta de webinar, que leva a informação a muita gente aí de uma vez só, né? Então, vou dar início à apresentação. O título, né, Novas Soluções em Drones, aumente sua produtividade e reduza seus custos. Tá? Bom, Santiago e Sintra, todo mundo já conhece, distribuidor exclusivo das marcas Trimble, Spectra, Sensifly, agora Xmobots e Optec. Xmobots para alguns produtos, a nossa nova parceria. Sempre começo minhas apresentações a respeito de drones, Vantes ou RPAS, né? Agora ultimamente o pessoal tem se perguntado, né? Qual é a nomenclatura a ser utilizada, né? Vantes inicialmente era o mais utilizado, depois vieram para mim, eu acredito que o drone seja o apelido, né? Que vem da sigla em inglês aí, zangão, né? Tá mais ligado aos Vantes de asa rotativa, são os helicópteros, mas a gente pode tratar os Vantes ou RPAS de asa fixa também com esse nome, né? Então, está caindo um pouco no desuso o termo Vante. A ANAC trata como RPAS, como sendo a sigla oficial, né? E é uma sigla em inglês, que vem de Remote Pilot Aircraft System. E numa explicação que eu ouvi da ANAC, eles disseram que manterão a sigla em inglês porque o padrão da aviação como um todo é utilizar essa sigla em inglês. Já existem órgãos públicos, empresas tratando como SARP, Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada. Mas acredito que o nome, a tratativa mais popular e mais comum é o famoso drone, né? Então a gente também acaba tratando como drone. E a gente divide em soluções de asa fixa e asa rotativa, né? Asa fixa porque a própria asa do equipamento, né, voo horizontal, sustenta o equipamento durante o voo. Os helicópteros a gente trata como Vantes de asa rotativa, ou seja, as hélices são as asas que sustentam o equipamento em voo. Então, eu sempre faço essa introdução, mostro, não tenho dúvida que os Vantes vieram para ficar. Hoje, muitos eventos, tudo que é apresentação sempre tem alguma coisa relacionada a Vante. É um novo marco, né, de tecnologia. A gente teve estações totais eletrônicas, depois o sistema GPS, depois o sistema GPS RTK, e hoje os drones são ferramentas que vão se tornar fundamentais em toda e qualquer aplicação, em muitas aplicações na área de mapeamento e levantamento. A nossa novidade, né, uma das principais novidades, é a parceria com a empresa Xmobots. Muitos de vocês já devem ter ouvido apresentações, já devem ter ouvido falar. A Xmobots é uma empresa já está no mercado há vários anos.
fabricante de drones no Brasil, foi uma empresa totalmente brasileira. Hoje a XMobiles conta com uma infraestrutura bastante sólida, com mais de 30 funcionários, né, com sede própria em São Carlos, uma grande equipe de desenvolvimento e produção e uma grande equipe de suporte às demandas do mercado nacional. Então, uma empresa em que nós podemos, o motivo da Santiago Cintra, um dos principais motivos da Santiago Cintra estabelecer essa parceria com a XMobiles foi justamente esse grande potencial de desenvolvimento e essa grande capacidade de suporte e de continuidade, né, no suporte ao longo dos próximos anos aos clientes. Né. O principal produto hoje, nós vamos falar aqui do lançamento da XMobiles. Muitos já conhecem o Echaro, o Nauru, equipamentos para levantamento de grandes áreas, equipamentos excelentes. Hoje nós temos o Arator 5A, que é a novidade no momento, um equipamento bastante inteligente, com características inovadoras. Tá? Uma das qualidades desse equipamento, né, e da XMobiles, é a alta capacidade de desenvolver, de implementar todos os seus softwares e todas as suas placas, sensores, sistemas de comunicação, todas essas tecnologias aqui no Brasil. Então não é simplesmente um integrador de partes, não se faz apenas utilizar um software pronto, com uma placa pronta, colocar isso tudo junto para operar. Não, eles têm todo o domínio do desenvolvimento dos firmwares, das placas, então podem atuar e permite implementar uma maior inteligência nos sistemas. O Arator já nasce com homologação de rádio pela Anatel. Isso é um ponto muito importante, pessoal, porque hoje não basta apenas você ter o rádio, né, a placa do rádio homologada. Né? Na verdade não é hoje, isso é uma questão de legislação. Né? Isso não basta ter apenas a placa do rádio ou a estação de controle homologada. O equipamento como um todo ele deve ser homologado pela Anatel. Né? Não basta ser a placa. Então, a placa interna do equipamento é homologada, mas ela pode sofrer influência eletromagnética dos outros componentes eletrônicos do equipamento. Então, perante a lei, perante a Anatel, esse equipamento ele tem que passar por uma certificação como um todo, o equipamento todo. O rádio interno do equipamento, a estação de controle, né, tudo isso tem que passar por certificação. O Arator já possui essa certificação e também já possui, num determinado nível, o certificado de aeronavegabilidade da ANAC. Tá? Bom, alta resistência a vento, né? Isso é importante. O Brasil tem alguns locais de ventos tranquilos, mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Nordeste, as regiões do litoral tem um vento mais significativo. O Arator resiste a 45 km por hora. É um equipamento que pesa apenas 3 kg, né? E resiste a uma boa quantidade de vento. Ele é construído em materiais como Kevlar e de Vinicel. São materiais de alta qualidade, materiais em geral utilizados para o de Vinicel na indústria naval. O Kevlar é como se fosse um tecido muito utilizado, por exemplo, nos coletes à prova de bala. Esse tecido, uma vez que você passa uma resina nele, ele se torna rígido, então boa parte da fuselagem do Arator ela é construída em Kevlar e partes interiores também de Vinicel, material levíssimo e resistente. Né? A ideia do Arator é trazer uma robustez. Né? Quem já viu um Vant operando, quem já viu um equipamento desse trabalhando, sabe que estão altamente suscetíveis à questão de quedas ou na hora do pouso ter algum dano. Né? Então, robustez para proteger o investimento do cliente era um dos pontos que nós procurávamos também em um novo produto. Né? Sistema de comunicação é algo bastante otimizado. Por que otimizado? Hoje, a estação de controle, que pode ser um tablet robusto da própria XMobiles, ou pode ser um notebook
com o software de controle e planejamento de voo instalado, permite que hoje ele se comunica com o rádio do equipamento sem fio, né? E o rádio, por sua vez, vai falar com o equipamento também sem fio. Então você elimina questões de cabos, algo que em campo muitas vezes é o terror dos operadores, sistemas com muito cabos, né? Apenas o único cabo que vai no sistema é o que liga o rádio à bateria, que é um pequeno cabo. Isso facilita a mobilidade da estação de controle em campo, tá? Link de comunicação de até 10 km, né? Então o link ele permite a comunicação até 10 km, tá? Tempo de voo de 1 hora, né? Esse tempo, aqui acho que vale um comentário, né? Todo mundo me pergunta às vezes, mas Luiz, voa realmente 1 hora? O que eu sempre explico é o seguinte, isso é um padrão, todos os fabricantes estabelecem tempo de voo como sendo a nível do mar, com pressão de tanto, com vento de tanto. Então, em condições ideais, 1 hora, né? Logicamente, todo equipamento especifica dessa forma para que todos estejam comparados na mesma situação, né? Dependendo da situação, mas agora eu tentei apresentar um desempenho de um voo real entre 50 e 55 minutos. Tá? Aqui é o lançamento. Uma outra característica bastante interessante é que o lançamento é totalmente manual, não necessita de catapulta, então você tem a facilidade de levar para o campo apenas o box do equipamento, a caixa do equipamento. Esse é o primeiro lançamento dessa pessoa, está sendo treinada, e nesse lançamento, ele até, por ser um primeiro lançamento, ele não foi com a força ideal, mas mesmo assim o equipamento teve a capacidade de subir. Vejam que é muito fácil, a pessoa no primeiro lançamento já consegue fazer a decolagem. A partir do lançamento, todo voo é automático, né? O GPS, o sistema inercial embarcado no sistema assume todo o controle e passa a operar o sistema de forma que ele voe totalmente automatizado. Tá? Nada impede em que o operador, durante o voo, realize alguma ação sobre o equipamento. Vire para a esquerda, vire para a direita, suba, desça, venha para o pouso. O software de controle permite todo esse tipo de interação com o Arator. O pouso é algo inovador. A forma de construção também do equipamento é bastante inteligente. Por quê? Parece um pouco estranho, mas não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Aqui onde está escrito Arator, a gente chama de winglets, né, da aeronave. Esses winglets eles são virados para baixo, por incrível que pareça, é isso mesmo que vocês estão vendo. Ele voa de uma forma invertida, né, onde a câmera está aqui na parte de baixo. O paraquedas, que é o sistema de dele, está aqui também na parte de baixo, o motor na frente. Por quê? Porque na hora do pouso, esse compartimento ele se abre, o paraquedas então é liberado, né? E quando o paraquedas é liberado, o sistema ele inverte para o pouso. Então ele vai pousar dessa forma. No dorso do equipamento, não existe nada elétrico, não existe nenhuma aresta onde possa entrar poeira, onde pegar uma pedra, onde possa danificar qualquer parte do Arator. Isso é uma característica que permite uma alta durabilidade, uma alta resistência em pousos, né? Então o pouso de paraquedas é algo muito suave, né? muito tranquilo e com uma boa precisão, né? Isso garante que até hoje não existe nenhum acidente onde o equipamento tenha sofrido danos graves, mesmo pousando sobre pedregulhos ou algo mais áspero, né? Então, como que é o algoritmo de aproximação e pouso? Então, vamos assumir que após o término da missão, o equipamento volta para um ponto pré-determinado, que a gente chama de ponto de aproximação para o pouso. Aqui eu vou rodar uma animação que vai mostrar esse procedimento. Após chegar a esse ponto, ele desce em espiral até atingir uma altura de 60 metros. E depois, num ponto desse primeiro ponto, onde ele atingiu a altura de 60 metros, ele se dirige a um ponto
secundário, onde a altura de 40 metros ele vai abrir o paraquedas. Por que a altura de 40 metros? Para que ele não tenha muita deriva e para que ele não erre muito o ponto pré-determinado de pouso. Tá? Esses disparos, essa atuação, em que momento ele desce em espiral para o ponto inicial de pouso, em que momentos ele abre o paraquedas, isso é algo totalmente automatizado. Você não precisa disparar nada para que ele tome essa decisão de realizar o pouso, né? Bom, características de produtividade. O Arator ele permite levantar mais de 800 hectares em um único voo, se você fizer um voo com um pixel de 10 centímetros. Né? Então, assumindo que você poderia fazer de 5 a 6 voos por dia, nós estamos falando então de quase 5.000 hectares em um único dia de levantamento. Então, uma alta produtividade da categoria, é um dos equipamentos mais produtivos hoje do mercado. Tá? Bom, pessoal, a gente também, falando ainda em inteligência, nós temos que nos preocupar também com os algoritmos que serão utilizados, qual a inteligência embarcada nesse equipamento. Né? Porque hoje, futuramente, são requisitos em que a própria questão de legislação pode solicitar qual que é a ação que esse equipamento faz, por exemplo, quando perde o link de rádio. Tá? Vamos supor que acabou a bateria do link de rádio e ficou sem comunicação. O equipamento pode ficar voando a esmo sozinho ou pode pousar em qualquer lugar sem nenhum critério. Isso é extremamente perigoso. Então, o equipamento deve ter rotinas, por exemplo, como que ele faz para voltar, em que situações ele volta para um pouso automático. Né? No caso do Arator, após perda de link de comunicação de 30 segundos, né, quando a bateria está ficando fraca, ele também toma essa decisão automaticamente de voltar e pousar. Em caso de ventos fortes, mas que ainda permita um voo mínimo, ele também vai voltar e pousar automaticamente. Essas ações, pessoal, não tem que alguém clicar num botão, até porque quando perdeu o link de rádio não tem muito o que fazer. Então o equipamento tem que ter inteligência de voltar e pousar num local pré-determinado. Porque senão você pode inclusive perder o seu equipamento. Você não tem link de comunicação, você não tem a posição onde o equipamento está, então seu investimento vai-se embora. Né? Carga de bateria, então existem níveis de bateria que, vamos supor que o operador não configurou ali, ou o vento não configurou adequadamente, ou o vento aumentou muito durante o voo. Né? Então, inicialmente o que estava planejado não vai poder ser cumprido, porque o vento aumentou a resistência de voo, vai diminuir o tempo de bateria. Se por um acaso o operador não verificar isso e não pedir para que ele retorne automaticamente, o equipamento tem que tomar essa decisão e fazer esse retorno antes que ele tenha que fazer um pouso de emergência. Né? E ventos fortes também. Rotinas de proteção durante o voo, ou seja, pouso, vamos dizer assim, um pouso forçado. Existem situações onde de repente inicia uma ventania ali. O equipamento pode ter que pousar onde está, porque senão ele pode cair. Né? Então, o pouso de paraquedas permite que ele faça um pouso controlado. Né? Principalmente essa maneira de pouso de costas, né, vai permitir que o equipamento não sofra maiores danos. Eventualmente algum pequeno dano, pousou em cima de uma árvore, pousou sobre pedras e tal, mas a característica de construção do Arator vai permitir que ele tenha danos mínimos, tá, num pouso forçado. Bateria extremamente baixa, né, então o vento aumentou demais, a bateria já está um pouco viciada, o operador não trocou a bateria, não adquiriu uma nova bateria, e essa bateria de repente teve uma queda brusca e ele não tem o que fazer. Ele vai pousar automaticamente, tá? Enquanto ainda tem energia para mandar a posição para a estação de controle. Então, vocês vão falar, Luiz, mas e se der uma pane elétrica e cortar totalmente a energia do equipamento? O paraquedas não vai abrir, pelo contrário, o paraquedas vai abrir sim, porque hoje o que prende o sistema de paraquedas é um sistema de ímãs que são ativados pela energia do equipamento.
Uma vez que corta energia, cortam os ímãs e o sistema e o compartimento do paraquedas é aberto. Então não tem situação onde o Arator não pouse de uma forma minimamente segura. Tá? Após perda de GPS também, ele vai poder pousar automaticamente. Lembrando que em todas as situações, ou ele volta e pousa automático, ou ele pousa no local, né, se for uma situação de extrema emergência, né, ele pousa onde estiver, mas sempre vai manter a posição atualizada na estação de controle, permitindo que você depois encontre o equipamento e não perca o seu investimento. Essas características de inteligência é algo extremamente importante considerar na escolha de um equipamento. Em termos de câmeras, nós temos a Canon ELPH de 20 megapixels, uma câmera de um menor formato. Nós temos a Sony Alpha 5100, já é uma câmera com foco fixo, uma lente mais precisa, full frame, né? Então o sensor CCD é maior, melhor, vai te dar imagens com maior nitidez e maior resolução. Também é possível embarcar ao mesmo tempo duas câmeras menores da Canon, uma RGB e a outra NIRGB. Isso é utilizado mundo afora, por exemplo, na questão de cálculos de índice de vegetação, o NDVI, né, esse tipo de informação, muito utilizado na agricultura, aplicações ambientais e tudo mais. Para vocês terem uma ideia da diferença, né, câmeras mais próximas do que a Canon vão gerar imagens, dependendo da altura, um pouquinho mais desfocadas, né, um pouquinho mais borradas, mesmo assim, são soluções que apresentam um excelente resultado, porém com a Sony Alpha 5100 é possível você voar mais alto e com maior nitidez e com maior acurácia geométrica das lentes também. Tá? O Arator ele vem em 3 versões, o básico, Pro e RTK. Por que eu coloquei ali em testes? Né? O RTK já funciona, ele já pode ser adquirido, tá? Hoje ele reduz bastante a questão de utilização de pontos de apoio. Você pode, numa área de 100 hectares, onde você deveria colocar 15, 20 pontos de apoio, você vai instalar 2, 3 pontos de apoio e você vai ter uma alta precisão, o bloco já é referenciado. Né? O objetivo no final é que esse algoritmo do RTK permita posicionamento totalmente sem pontos de apoio, já referenciando o levantamento. Então a versão básica vem por padrão com a câmera Canon de 20 megapixels. O novo software que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é o X-Planer, é um software bastante interessante e que otimizou bastante o processo de planejamento de voo do Arator. Um terminal de comunicação com alcance de 10 km já certificado pela Anatel também. Né? E você tem como opção colocar na versão Basic mais 2 tipos que a gente chama de payloads, né? Mais 2 tipos de câmera. Ou as 2 câmeras embarcadas ao mesmo tempo, sendo que uma tem a NIR, ou a 5100, que teria um pouco mais de precisão. Você pode optar na hora de adquirir. Tá? Na versão Pro, possui tudo que o Basic possui, porém com algumas características a mais. Né? Ele já vem por padrão com a Alpha 5100. Ele possui um sistema GPS com um sistema de segurança a eletrônica desse sistema GPS é melhor, o sistema inercial que acompanha essa também é mais preciso. Tá? Já vem com uma estação de controle robusta desenvolvida pela X-Mobile, nada mais é que um tablet com Windows que opera o software de controle. Na versão básica, você pode instalar o software no notebook. Tá? Aí a opção, dependendo da aplicação, por quê? Porque se você vai para um lugar de muita poeira, de muita umidade, o notebook pode se estragar mais facilmente. Né? Esse tablet tem uma maior resistência em campo. Tá? Também terminal de comunicação para até 10 km e você também tem a opção de colocar as câmeras RGB e NIRGB. Tá? Depois a opção RTK, logicamente você teria que ter uma base RTK adicional, né, isso para você emitir correções para o equipamento. A ideia é que você posicione o equipamento precisamente durante o voo. Isso aqui é a tela do software X-Planer, um software bastante intuitivo. Nós vamos ter um assistente de planejamento de voo, permitindo que
nessa mesma tela você faça toda a configuração, basta desenhar o polígono de interesse, o software já vai calcular para você. Desenhar o polígono de interesse, você tem um mapa interativo que ele vai abrir do Google, que você pode dar zoom, ampliar, ver uma área maior, e você desenhando o polígono, ele vai permitir desenhar as linhas de voo. Lógico que você tem que entrar com resolução, que vai influenciar na altura de voo, e sobreposição. Mas fora isso, ele determina tudo isso. Os pontos de pouso, aqueles 2 pontos que eu mostrei para vocês, que tem que ser definidos para o pouso, ele define automaticamente, você simplesmente seta o ponto final de pouso, ele já abre distância para o ponto auxiliar de pouso, né? E esse software vai permitir, no mesmo software, planejar, transmitir a missão para o equipamento e operar ele durante o voo, né? Bom, isso era a novidade, uma das principais novidades nessa apresentação, o Arator, que eu queria passar para vocês. Nós vamos poder responder perguntas ao final da apresentação. Gostaria de passar para vocês também o IBI, que não sei se todos já conhecem, muitos já devem conhecer, não é tão novidade assim, mas também é um equipamento fantástico, né? Um dos equipamentos mais vendidos no mundo. O IBI vem do nome de abelha eletrônica, né? Electronic Bee, em inglês bee seria abelha. Tem esse formato, lembrando as cores, né? Lembrando uma abelhinha ali. É um equipamento fantástico, né? Bastante inteligente, portabilidade, pesando apenas 630 gramas, asas destacáveis, permitindo que você coloque ele numa caixa de aproximadamente 60 centímetros por uns 30 centímetros de largura, uns 50 de altura. Também toda a eletrônica, todos os firmwares, toda a inteligência artificial embarcada no equipamento é toda desenvolvida pela SenseFly, um fabricante suíço. A inteligência aqui na construção dos esquemas de asa, né, você tem, na asa você não tem nenhuma parte elétrica ou eletrônica, né, você tem apenas esse conector amarelo que vai plugar aqui no motor, no servomotor que está dentro do equipamento, está no corpo do equipamento, né? Então uma modularidade bastante inteligente. Características, né, também resiste a 45 minutos de voo, tem 45 minutos de voo, também resiste a 45 km por hora de vento, alcance de 3 km de rádio, né? Registro de dados a bordo também do log, e câmeras, hoje temos câmeras de 16 e também de 18 megapixels. Vai permitir recobrir áreas de 1 até 10 km quadrados em um único voo, dependendo da altura. Também possui diversos sistemas de segurança, né? Você permite configurar limite de área onde você vai voar, você permite configurar uma altura máxima de voo, ele te dá notificações de vento forte, notificações de sinal GPS, permite voltar em caso de vento forte e pousar automaticamente, permite voltar e pousar automaticamente em caso de perda de link de rádio, tanto o pouso quanto a decolagem totalmente automatizados, tá, pessoal? Também possui homologação Anatel para o equipamento, possui também certificação de aeronavegabilidade na ANAC, tá? Tem sensor de altura que permite com que o equipamento detecte o solo na hora do pouso e permita um pouso mais suave. Também permite evitar obstáculos, por exemplo, tá? O terreno, você está chegando próximo ao terreno, por algum motivo o plano de voo está indo para uma área mais montanhosa e ele começou a perceber o solo, ele sobe automaticamente no caso de encontrar algum obstáculo a menos de 30 metros de altura. É lógico que se for uma montanha muito abrupta, né, uma irregularidade no terreno muito abrupta, ele não vai conseguir porque o sensor está na parte de baixo, mas tem também essa segurança. O pouso pode ser um pouso em espiral, onde ele vai descer num raio aí de 30 metros e vai tocar o solo de uma forma bastante suave. Isso é bom quando você tem tudo em volta de você, você tem muitas árvores e tudo mais, você tem uma certa área aí de 40, 50 metros de raio, você permite descer com o equipamento ali. A outra questão é, se você tem só um alinhamento livre de árvores, livre de obstruções ou de torres, e no restante de em volta você tem obstruções, você tem a opção do pouso linear, ele baixa aqui
nesse ponto, abre uma distância de 200 metros e depois vai baixando. Nessa situação ele liga o sensor de altura e na hora do pouso ele liga o motor no modo reverso. Ele inverte a rotação do motor no sentido contrário para que ele reduza a velocidade e pousa de uma forma também bastante suave, né, para proteger o equipamento no pouso. Lançamento também totalmente manual, né, automatizado, não necessita catapulta também. Permite tomar fotos oblíquas, o equipamento mergulha, isso pode ser utilizado na tomada de fotos em taludes, né, ou em mineração. Também temos uma versão do IBI RTK, algo que funciona muito bem no IBI, permite que você obtenha precisões posicionais de até 5 centímetros sem pontos de apoio, né? Então a ideia é essa aqui, quando você não tem RTK embarcado, cada fotinha dessa aqui que é tomada, ela tem um erro de 3 a 4 metros, 5 metros, de até 10 metros, dependendo da situação. E quando você processa o bloco até fica homogêneo. Quando você mede uma distância no bloco, essa distância tem um erro de 4 a 5 centímetros. Mas às vezes o bloco todo pode estar deslocado, não está georreferenciado a uma posição, a um sistema de coordenadas, como por exemplo o SIRGAS. Quando você tem o RTK embarcado, você elimina então a necessidade de colocar os pontos de apoio, essas marcaçõezinhas aqui em vermelho que eu coloquei, e você tem um voo onde cada foto já é posicionada a nível de 2 ou 3 centímetros, ou seja, no final o seu bloco também já vai estar preciso posicionado a um sistema de coordenadas. Tá? Bom, pessoal, a respeito de equipamentos, era isso que eu tinha para falar. Agora eu vou falar um pouco de algumas características do levantamento com VANT, a comparação com relação à topografia convencional, algumas aplicações, né, que já são realizadas aí mundo afora. Né? Um slide que eu sempre coloco é esse aqui. Vamos imaginar que essa linha cinza aqui, toda irregular, seja o nosso terreno. Tá? E na topografia convencional, muitas vezes se faz seções de 20 em 20 metros, de 10 em 10, ou uma malha regular de 2 por 2 metros, depende muito da aplicação, muito do levantamento que se deseja obter. Mas quando você faz um levantamento dessa forma, por mais que o topógrafo, né, ou o engenheiro tente detalhar o terreno, pegando linhas de quebra, pegando pé, crista de taludes, sempre alguma irregularidade fica. Então, se eu faço seções de X em X metros, eu vou ter imagine que aqui eu tenho essas posições onde eu tracei essa linha pontilhada, sejam seções realizadas, eu vou ter o meu terreno representado por essa linha vermelha, então. Aqui está um pouco exagerado, mas vejam que sempre a gente acaba ou deixando de representar ou superestimando uma irregularidade do terreno. Né? Já com o VANT você pode gerar malhas como se fosse uma de laser scanner, então nós vamos ter pontos a cada, por exemplo, 10 centímetros. Então, por mais que você tenha um pouco menos de acurácia, né, na posição da nuvem de pontos do VANT ou do drone, você tem um maior detalhamento do terreno. Então, isso, em determinadas aplicações, como por exemplo, cálculo de volume de pilhas, de minério, cálculo de volume em obras, você tem um maior detalhamento e, consequentemente, uma maior acurácia no volume determinado. Né? É lógico que isso está muito ligado, está muito sensível à questão do erro em altura. Então eu não posso aplicar isso para o cálculo de volume ou para a determinação, para o as-built, por exemplo, no lançamento de uma camada de asfalto que tem 10 centímetros. Mas quando você tem volumes significativos, você não tem tanto problema em erro de volume. Em termos de aplicações, né, hoje, no mundo afora, os drones já são utilizados até de forma sistemática, né, de uma forma bastante efetiva. Tá? Em mineração, por exemplo, na atualização do mapa da lavra, você tem uma vantagem de ter essa atualização muito rápida, riqueza de detalhe no mosaico gerado. Você permite cálculo de volume de pilha de minério, seja para o estoque, seja para pilha de estéreo, né, em diversas situações, esse acompanhamento. Hoje já se fala numa topografia de mina automatizada, onde você, utilizando um drone RTK, você poderia
de um determinado ponto, lançar esse drone, ele vai, faz o levantamento de uma pilha que está a 1 km de distância e volta, pousa, e você não precisa mandar ninguém na área para fazer esse levantamento, né? Questões de segurança em mineração ou em obras, isso está sendo bastante exigido. Como fazer o levantamento da forma mais segura possível, onde o operador não tenha que chegar próximo da área, né? Aqui um exemplo de modelo 3D gerado, né? Veja aqui a erosão formada na pilha, o detalhamento que é capturado pelo drone na nuvem de pontos geradas por esse produto, né? Planejamento ou simplesmente acompanhamento do lançamento do rejeito sólidos ou líquidos num aterro de rejeito de mineração. O planejamento de como que esse lançamento vai ser realizado, já tem mineração que tem que preparar onde o caminhão vai chegar, onde que ele vai começar a preencher primeiro, onde que ele vai despejar aquele rejeito, ou ele vai despejar o minério de uma forma mais planejada. Tá? Planejamento de novos acessos, imagem, né, como diria o velho ditado, fala mais do que 1000 palavras, então permite ter o projetista ou permite o planejador ter uma real ideia do que está em campo, apenas olhando para o modelo 3D com colorido. Monitoramento de obras, né, também volumetria para o monitoramento de obras, você tem o acompanhamento, simplesmente o acompanhamento fotográfico, muitas vezes, para saber a evolução. Você pode entregar 1001 relatórios, 15 páginas de relatório a respeito de uma obra, escrito. Mas nada vai descrever melhor ou nada vai dar a melhor impressão do que já foi realizado ou não do que uma imagem aérea, né? Então isso muitas empresas adotam como fundamental. Contagem de estoque, né, em obras você sempre tem estruturas ou produtos que ficam armazenados a céu aberto. Construção, né, a visualização da obra como um todo, a topografia da obra, cálculo de volume, né. Monitoramento, o pessoal também tem feito monitoramento de aterro sanitário, volumetria de aterros sanitários, do quanto mais de lixo foi lançado ali, áreas que já foram desativadas que tem que ter recobrimento vegetal, para ter documentação disso, ou áreas que está sendo começado a lançar os resíduos, né? Aplicações em rodovias, você tem desde o planejamento até um pré-projeto, você pode utilizar o drone para o as-built, por exemplo, para um voo. E vamos imaginar que você tenha lá taludes e que você precisa fazer o as-built da inclinação desses taludes e quantidade de taludes que deveriam ser colocados, como que foram construídos os acessos em rotatórias, como que está a sinalização, se foi implantada realmente toda a sinalização. Então isso hoje o drone pode ser utilizado, né? Monitoramento ambiental, monitoramento de reservatórios d'água, se está tendo aumento de algas, se está tendo invasão nas margens, enfim. Parcelamento do solo, né, qual que é a avaliação do uso do solo, né, para finalidade, por exemplo, de fazer um cadastro da área de mata ciliar, ou o que deve ser mantido, o que deve ser... Aqui nesse mapa, por exemplo, tem uma área que está deficiente, que tem que ter uma área de restauração, então foi mapeado aqui com o drone para ser feito a reconstrução, né, o replantio dessa área nativa. Monitoramento de desastres, né, por exemplo, o rompimento de uma barragem pode ter um voo aí na sequência desse rompimento e avaliar rapidamente qual é a área afetada, resposta para dar subsídio também, por exemplo, a empresas, a instituições a bombeiros, a quem vai fazer o resgate, a quem vai trabalhar na recuperação dessa área, né? Cultivo de eucalipto e pinos, né, tem hoje uma diversidade de aplicações nessa área, mapeamento pré-plantio, logística e gerenciamento de áreas de plantio, modelo digital do terreno para o planejamento do plantio, análise de sobrevivência, né, quantas mudas, quantas mudas de eucalipto sobreviveram ou falharam, que tem que ter um replantio, checagem do alinhamento de plantio, análise após o corte, né, cálculo do volume de pilha de madeira, monitoramento em
e mapeamento de erosões, né? Aqui eu tenho algumas imagens a respeito dessas aplicações. Inicialmente você pode fazer um mapa da área, né? Se tem vegetação que tem que ser suprimida ou não, qual que tem que ser o preparo do solo, quais os acessos têm que ser construídos. Um mapa de declividade para que você possa planejar, por exemplo, até qual o nível de inclinação, né, das áreas, para que você estime onde pode ser feito um plantio mecanizado ou não, ou seja, posteriormente tenha corte mecanizado, onde pode chegar caminhão ou não para fazer a extração da madeira depois. Né? Atualização cadastral da área plantada, então você tem lá inicialmente essa linha amarela que representaria a área projetada inicial de plantio, mas depois a área realmente plantada não foi aquela, então tem o sobrevoo, tem ali a atualização da base de áreas plantadas. Isso permite que tenha a exata estimativa de produção final, né? Dali a 5 anos o proprietário vai cortar a madeira e ele quer saber exatamente quanto que ele pode produzir. Né? Análise de sobrevivência, verificação de danos, né, à floresta devido a tempestades, tombamento de eucalipto que pode acontecer. Roubo de madeira, por incrível que pareça, o pessoal vai lá e corta a madeira no meio da floresta, então pode ser identificado com essas imagens aéreas. Tratamento de erosões, né, verificar essas erosões, tomar uma ação sobre elas. As empresas que têm esse manejo florestal têm essa necessidade. Saber quanto de madeira eu tenho empilhado para ser carregado em campo, então a cubagem desse volume de madeira em campo é algo que pode ser feito também. Pontos positivos que têm sido notados nessas aplicações: aumento de produção, atualização mais rápida, versatilidade, né, avaliação em tempo real da operação, praticamente em tempo real. Né? Então imagina que você volta de campo com uma situação e apresenta para um gestor. Nada melhor do que você apresentar junto um mosaico da área mostrando a situação de campo. Né? Economia de até 30% nos custos de levantamentos das atividades, como contagem de falha, como verificação de alinhamento, verificação de mato-competição no plantio. Reduz riscos em campo, né, permite acessar áreas difíceis, elimina a revisita a campo, e a análise da imagem, como eu já falei, aumenta muito a capacidade de interpretação. Algumas dessas características, revisita a campo, isso pode ser generalizado para outras aplicações, não só para a área de manejo florestal. Né? Pessoal, já tem vários testes realizados mundo afora, né? A gente gostaria até de mostrar aqui para vocês um teste realizado, onde foi feito um levantamento com um voo de pixel de 4 centímetros, dá um voo de 130 metros, isso foi realizado com o IBI. Tá? Aqui é a área como se fosse uma mineração, uma pedreira na verdade. Foi realizado um voo com 130 metros de altura. Foram coletados pontos de apoio, mas também foram coletados alguns pontos para que a gente pudesse comparar a coordenada levantada com o sistema RTK e a coordenada apresentada quando você extrai esse ponto no mosaico ou na nuvem de pontos do drone. Vejam que aqui é uma ilustração, né, do voo, já é a nuvem de pontos pronta no software. Tá? Também nós selecionamos algumas pilhas, foram selecionadas algumas pilhas de minério, onde foi comparado o volume calculado com o VANT versus o volume calculado, por exemplo, com laser scanner e topografia convencional. Então, em termos de resultado relacionado ao volume, nós temos a seguinte comparação. Volume gerado pelo modelo topográfico com levantamento RTK, esse aqui. Isso aqui a gente tem as discrepâncias em termos de valor e depois em percentual. O laser scanner gerou esse volume e o IBI gerou esse volume. Tá? Quando a gente compara VANT com GPS, com topografia convencional, a gente tem uma diferença em torno de 1%, 2%. Quando nós comparamos o VANT ao laser scanner, essas diferenças caíram drasticamente. Então, 0,26%, 0,11%, 0,13%. Lógico que isso tudo depende muito da forma da pilha, quão irregular ela é e tudo mais. Né? Outros testes, outras
pessoas que fizeram testes apresentaram discrepâncias máximas entre Vant e laser de no máximo 2 a 3%. Tá? Mas aqui apresentou tudo abaixo de 1%. Quando a gente compara GPS ao laser, a gente tem essa diferença um pouquinho maior. Vamos pensar o seguinte: se o laser é hoje o que tem maior capacidade de detalhamento, com maior precisão posicional de cada ponto levantado pelo laser, né, ele seria a nossa referência. Então isso quer dizer que o Vant está muito próximo da referência que é o laser scanner. A diferença é muito pouca, muito pequena. Né? Quando você compara topografia convencional ao laser, essa diferença dá maior. Então aqui fica a conclusão que para muitas situações o drone é o que mais se aproxima do laser scanner, o que mais detalha o terreno. Isso ainda em algumas situações é um paradigma a ser vencido, mas não existe só esse teste. Vocês vão ver artigos internacionais, vocês vão ver diferentes empresas que já realizaram testes e os valores se aproximam, tá? Os valores são muito próximos. Aqui é mostrando o que a gente tem, não sei se dá para ver direito, mas os pontos ficaram um pouquinho apagados aqui, mas o levantamento feito com RTK. Então pega pé, pega a crista e algumas irregularidades ali. Então você tem... Vejam que tem pontos que não são cobertos por pontos. Né? Com o laser scanner a gente tem uma maior cobertura de pontos, tem um maior detalhamento da pilha, pega algumas irregularidades, porém, dependendo de onde você posiciona o laser, você também pode ter algumas sombras. Quando você faz o levantamento com o Vant, e como você pega de cima, você tem até uma maior completeza nos dados levantados do que até o próprio laser scanner, dependendo da situação. Então você tem aqui áreas, nesses exemplos aqui, áreas em vermelho que eu pinto aqui, são áreas onde não tem cobertura ou detalhamento, né, de pontos. Aqui é a mesma coisa. Aqui é o modelo o mesh, né, o modelo triangular. Vejam aqui que quando a gente compara laser com Vant, as nuvens de pontos se entrelaçam mais e você tem uma maior proximidade delas, né, de uma nuvem com a outra, de um modelo tridimensional com o outro. Vant comparado a GPS ou laser comparado a GPS, você tem áreas onde um modelo sobressai mais do que o outro, ele fica muito diferente do outro aqui, não tem uma maior conformidade. Né? Aqui uma outra situação, onde a gente tem áreas descobertas de detalhamento, né, área com um pouco de detalhamento. No laser também ocorre algum ponto de sombra, e no Vant você tem maior cobertura de pontos, porque você está pegando de cima. Né? Então, isso aqui é uma imagem, é um print, né, de tela, isso é como se fosse um modelo, uma foto 3D, parece uma foto, mas é um modelo 3D da pilha, né, isso mostrando o nível de detalhamento. Veja aqui esses dois morrotes aqui, bem detalhados, né? Olha essas reentrâncias na pilha aqui. Muitas vezes o que faz, o topógrafo passa aqui com o pé da pilha, e às vezes às vezes entra aqui detalhando, mas não consegue pegar todos os detalhezinhos com o bastão do GPS ou de uma estação total. Né? O outro detalhe é que você tem que ficar andando sobre a pilha, né? Então isso hoje é proibido em muitas obras ou muita mineração. Tá? Aqui é um outro teste. Esse outro teste também mostra resultados bastante parecidos. Essas pilhas aqui foram levantadas com GPS e com o Vant. Aqui é o modelo 3D da pilha gerado com o Vant. Aqui é o levantamento feito com GPS em preto e com o Vant em azul. Veja que a conformidade das linhas, né, a descrição do terreno ficou muito próxima. Esse teste aqui também compara laser com topografia laser com Vant. E mostra que, por exemplo, quando você posicionou o laser aqui, escaneou de baixo para cima, aqui alguns locais nos taludes ficaram sem recobertura de pontos. Se você não consegue acessar o topo do talude, você não tem como escanear essas áreas, então você fica com dados incompletos. E vejam aqui uma maior completeza no dado Vant, onde você tem nuvens de pontos representando todos os taludes aqui, inclusive áreas que não tinham sido pego aqui com laser. Né? Gente, tudo que eu estou falando não quer dizer que a topografia convencional com estação e com GPS vá
deixar de existir. Tá? Ou com laser, dependendo da situação você tem que ter o laser. Áreas subterrâneas, coisas que tem que ter alta precisão vertical, estação total para locação, GPS para locação, estação para onde você tem cobertura vegetal, são técnicas de posicionamento que vão se complementar. Tá? Aqui é a comparação do volume nesse teste realizado. Esse aqui, onde tem Pix, aqui é o software de processamento do Vant. Você tem o volume gerado com o laser, e aqui com o Vant, e aqui você tem o volume gerado com o volume gerado com o laser. Vejam que a diferença deu aqui de menos 0,1%. Até parece mentira, né, ou coincidência, mas não acredito que isso vai ser um padrão. Sempre vai dar 0,1%, como eu mostrei no teste anterior, 0,2%, 0,3%, né, já tiveram outros testes mostrando 1% ou 2%. Mas tudo que tem sido realizado até o momento não mostra discrepâncias maiores do que 3 a 4% em volume quando você compara com o laser. Pessoal, para finalizar, gostaria de colocar aqui para vocês, então, quando fala em soluções, né, a gente não basta ter o equipamento, a gente precisa também de softwares de processamento e softwares de análise de dados, software que sejam capazes de abrir essas nuvens de pontos, esses mosaicos gerados pelos Vants, né? A Santiago Sintra possui todas as soluções, os softwares e tudo mais, para que você possa fazer um produto do início ao final com um drone. Tá ok? Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Tá? Deixo aqui, nesse último slide, o nosso contato, o nosso e-mail, o nosso telefone principal, o nosso website, onde vocês podem acessar, procurar os nossos representantes em cada estado. Lá tem um mapa dos representantes, telefone, contatos e tudo mais. E, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos, e agora acredito que nós temos alguns minutos, algum tempo para resposta de perguntas, e eu fico aqui, então, à disposição. Valeu, Luiz Dalbello. Aqui é o Alexandre, novamente. Obrigado pela apresentação. Claro. Poxa, Dalbello, bastante informação, né, cara? Você, além das questões sobre os equipamentos, né, sobre os drones, você também mostrou aí bastante coisa sobre volumetria. E essa questão de volumetria me chama muita atenção. A gente chegou a conversar em São Paulo, né, no Isso. Show, Dalbello, então uma apresentação que você fez, e o pessoal tinha bastante dúvida, ficou bastante impressionado com os resultados, né? E realmente, Dalbello, é impressionante, né? Claro, esses resultados não quer dizer que vão se repetir sempre, né? Exato. Que nem aquela diferença de 0,1% ali, é impressionante aquilo. Mas olha, realmente, a tecnologia drone para calcular a volumetria me parece muito interessante, né? Muito interessante. Então, assim, eu não tenho dúvida, Alexandre, que no futuro próximo o drone, por exemplo, seja até mesmo utilizado para a questão de georreferenciamento, por exemplo. Sim. Porque se você chegar a acurácias de 5 centímetros, 8 centímetros, para determinar um limite ali, né, ou uma posição, também possa ser aplicado. Então, são inúmeras essas aplicações, talvez tenha só que ter alguma questão de validação, muita gente ainda pergunta, mas será, né? Então, todos os testes que têm sido realizados hoje mundo afora têm respondido esse será que faz como algo positivo, que realmente permite fazer. Né? Exatamente. Muito legal. Olha, Luiz, tem uma notícia aqui que eu acho que é boa. Eu nunca vi tanta pergunta na minha vida num webinar. Que bom. Pelo menos em relação ao número de pessoas, a gente está com 300 pessoas na sala agora, e olha, o pessoal fazendo questionamentos bem importantes, muito legal. Obrigado, viu, pessoal, pela interação de vocês. A gente vai tentar responder algumas questões agora, todas, obviamente, a gente não vai conseguir, tá? Vamos começar aqui pelo Aratur, então, Luiz, né, que foi o primeiro tema que você trabalhou. Certo. O Fábio Castro gostaria de saber se o Aratur leva mais de uma câmera ao mesmo tempo. Bem simples a pergunta. Sim. Dependendo da câmera. A Canon, como eu mostrei lá, é aquela soma realmente. Leva as duas Canons ao mesmo tempo, né? É de menor formato. Ele não levaria a maior, que é a 5100, que não caberia no compartimento. Mas as duas ali de pequeno formato é possível carregar sim. Tá? São pacotinhos pré-definidos, né? Mas permite. Perfeito. O Kenny gostaria de saber se o Aratur pode embarcar outras câmeras que não aquelas que já o acompanham nos pacotes. Olha, aquilo ali já vem configurado, né? Já vem com calibração, então o peso daquelas câmeras já foi calibrado para que o avião tenha o voo de forma adequada,
né, já tem a questão de cabeamento, de um kitzinho pronto que vem para você integrar. Né? Uhum. Isso é algo que eu acho que talvez não seja absoluto, né? Talvez a XMobots possa permitir novas integrações. Tá? Todos os fabricantes vão mudando ao longo do tempo, até porque essas câmeras são câmeras que estão aí no mercado, e como toda tecnologia de câmera, ela sempre é atualizada muito rápido. Então hoje tem a Alpha 5100, amanhã é a Alpha 6000. Então a gente pode questionar o fabricante, mas hoje o padrão, né, hoje não teria essa opção de facilmente, sem um desenvolvimento extra, colocar uma outra câmera. Tá? Perfeito, foi bem que eu imaginei mesmo. A resposta seria: não permite outras câmeras, porém não quer dizer que no futuro não possa ser integrado, ou o próprio fabricante integre outros modelos de câmera. Tá? Perfeito. A XMobots desenvolveu um produto, né, pensando em autonomia, pensando em, enfim, oferecer as melhores condições, né? Então acho que por isso que já oferece o pacote completo, digamos assim. Isso. É porque, assim, se você abre a questão, assim, sempre requer uma integração mínima, né? Então tem que ter ali quais os cabos, como que ela se conecta, se é por USB, se é sem fio, né? Então sempre tem. Então requer algum desenvolvimento, né? Então, felizmente, se a gente abrir, o cara tem uma câmera, bota essa para mim, eu tenho a outra, bota aquela outra para mim, acaba, lógico, projetos maiores sempre se discute, né? Claro. O Adrian também fez essa pergunta, então a gente respondeu aí. O Adrian também. Né? Isso. O William Oliveira tem uma pergunta interessante. Qual tipo de receptor GNSS que é embarcado no Arator? É navegação ou diferencial? E qual a precisão? Isso, então, na versão básica e Pro, são receptores dupla frequência, né? Porém, de navegação. A gente vai ter uma acurácia aí posicional, o erro quando a gente sabe que num receptor de mão, num celular, tudo, o nosso erro pode variar de 1 a 10 metros. Né? Então esse é o erro nas fotos. Por isso que quando você voa com esse equipamento, você tem que colocar pontos de apoio para ter uma precisão maior no modelo. Né? Na versão RTK, ele vai fazer sim. Né? O RTK é uma técnica de posicionamento diferencial. Então vamos imaginar que é como se quando você tem um par de RTK, o drone é o seu rover. Tá? Só que ao invés de coletar só a posição, ele vai coletar a posição e posicionar precisamente cada foto no ar. Né? Então, o seu resultado final vai sair já mais preciso, com pouca ou até mesmo eliminação de pontos de controle. No caso do Arator, ele necessita ainda alguns pontos de controle, mas reduz bastante o número de pontos de controles necessário. O objetivo nos próximos firmwares aí é que esses pontos de apoio sejam eliminados para algumas situações. Muito bom, muito legal. Bacana. O Sebastião pergunta o seguinte: a empresa que já possui um sistema RTK poderá trabalhar em conjunto com o Arator? Poderá. Acho que ele deve estar perguntando, talvez, com relação à base, né? Se a base vai servir, né? Sim. Todo o sistema RTK que transmita correções RTCM, solte esse dado por alguma porta serial, porta USB, é possível ligar na estação de controle e ele vai transmitir para o equipamento. Então, quem já possui o equipamento não precisaria comprar uma base RTK adicional. Ele pode usar a que ele já tem. O que acontece? A gente tem testado algumas bases para validar, porque se tem cabeamento, tem portas seriais, então o que já tem validado, e a gente sabe que funciona perfeitamente, por exemplo, no Arator, são as bases Trimble e Spectra. Tá? Bacana. Valeu, Luiz. O Fabiano Ferronato, ele gostaria de saber como são definidos os pontos de apoio. Talvez você possa fazer uma breve introdução sobre isso, Luiz. Eu sei que é um assunto um pouquinho mais longo. Tá. Pontos de apoio são pontos que a gente marca no terreno, pontos aonde a gente tem a facilidade de identificar esse ponto nas imagens posteriormente. Tá? Então, em geral, o pessoal implanta o seguinte: faz uma marcação com um X, né? Faz uma cruz no chão com cal, e levanta o meio desse X com o GPS. Eu já vi o pessoal utilizando cartolinas, né? O pessoal coloca 2 cartolinas, uma de bico para outra,
onde você fica como se fosse um alvo, né? Vamos supor duas cartolinas grandes, brancas, né? Uma de canto com a outra, você vai ter cartolina, terreno, cartolina, né? Então você vai ficar como se fosse um alvo, seria mais ou menos assim, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui no Paint. Eu lembro que você citou esse exemplo lá em São Paulo, foi um pouco mais fácil, né, do meu. Quando você como você está presencial é mais fácil, né? Exatamente. Mas vamos aqui, ó. A gente faz o seguinte, né? A gente colocaria uma cartolina aqui, né? E uma outra aqui, tá? E aqui fica a terra, né? Ou grama, né? Seja lá qual for a situação. E aqui você define uma quina, né? Bem definida, que vai aparecer e na hora de você dizer no software de processamento, olha, esse ponto na imagem corresponde àquela coordenada, você tem como facilmente localizar esse ponto na imagem. Né? E tem N formas, já vi gente colocando aí, faz um recorte de um compensado de madeira e coloca pintado ali, né? Ou leva um alvo impresso, enfim, tem várias formas de você instalar e sinalizar. Se é numa situação onde você tem, por exemplo, uma rodovia e você tem faixas pintadas, que você pode aproveitar o próprio terreno natural, o terreno que eu digo é a própria característica da área, tem uma quina bem definida ali e você quiser usar aquilo ali como ponto de controle, também serve. Né? Perfeito. Legal, valeu. Luiz, enfim, não tem como esgotar agora o assunto, né? Mas valeu, foi uma boa introdução aí. Tá. Vamos lá, então, Vinícius Freitas, gostaria de saber se no planejamento de voo consigo limitar uma área para o voante não voar, por exemplo, uma linha de alta tensão, como que eu crio essa barreira, digamos assim? Você tem como limitar que ele voe somente de uma área pré-determinada. Vamos supor, você tem a sua área de voo, propriamente dita, né, que vai ser um polígono, e você tem um outro polígono para que ele não voe fora daquela área. Né? Então, as manobras, a aproximação para o pouso, o trajeto entre o ponto de lançamento até o ponto de missão tem que passar somente por dentro dessa área permitida. Tá? Áreas de exclusão, vamos dizer assim, que eu tenho um plano e no meio desse plano tem uma área que eu não queria sobrevoar. É algo mais não muito comum, né? Em geral você sobrevoar a área toda, mas isso está nos projetos ali de características que a ExMobiles tem de lançar. Né? Inclusive, para os próximos meses aí nós devemos ter ferramentas que permitam você planejar mais de um... Eu tenho uma pequena área de 10 hectares, e 10 hectares ele vai fazer em questão de minutos, e eu tenho uma área logo ao lado, né, tem descontinuidade de área, mas eu tenho uma área logo ao lado de mais 10 hectares que eu quero levantar. Ele vai permitir você fazer essa área e ele se desloca de uma área para outra na mesma missão e faz a outra área ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né, na sequência. Tá? Muito bom, muito legal, hein? Bacana essa novidade da ExMobiles, muito legal mesmo. Vamos ver aqui, pessoal, mais umas 2 perguntas pelo menos. A gente respondeu bastante já, né? Conseguimos fazer um bate-papo dinâmico, né, Luiz? Então vamos ver aqui mais umas duas para encerrar. Algumas respostas respondem perguntas de outras pessoas também, né? Isso, é bem comum isso, exatamente. O Michel Brum agradeceu pela palestra, falou que muito esclarecedora, para melhorar ainda mais o trabalho de campo. Valeu aí pela participação também. Valeu pela participação. Qual o preço do IBI? Sou de Angola, cliente da Santiago Sintra. Enfim, essa questão de valores, né, Dalbelo? Acho que o pessoal pode entrar em contato depois, ou se alguém tiver uma dúvida muito urgente, né, liga para Santiago, né? Fica à vontade, isso. Né? Pode mandar um e-mail no nosso Fale Conosco, nós vamos responder as questões. Preço é difícil você dar porque varia muito de acordo com a câmera que vai utilizar, a quantidade de acessórios. Tem vantes hoje de 80, 90 mil até 250 mil, né? Então, exatamente. Mas tem várias. A gente pode responder por e-mail, por favor. E a questão do treinamento, Luiz, quando você adquire um Arator ou um IBI, como é que funciona aí? Tem bastante gente perguntando também. Tá. A questão do suporte da equipe, né? Opa, com certeza. Então, vai ter um suporte direto com a Santiago Sintra, né? A nossa equipe de suporte. Em cada estado do Brasil nós temos um distribuidor que estará habilitado a realizar treinamento e suporte, tá? Então, ele vai ter sempre um suporte, inclusive local.
tá? No estado, na capital de cada estado. Tá? E no estado de São Paulo, por exemplo, tem 3 ou 4 distribuidores, tem 4 distribuidores, onde são sub-regiões, né? Vai ter suporte. Treinamento é algo que leva em torno de 2 dias. Tá? Como são drones com alta capacidade de automação, né? Você não tem que pegar um controle e operar ele para decolar, você não tem que pegar um controle para ajudar ele a pousar. Tá? Porque se você deixar o operador, para ele ter a sensibilidade de controlar o equipamento, tem que ser muito treinado como aeromodelista. Né? Os aeromodelistas têm uma sensibilidade enorme em operar. Uma pessoa que nunca operou um aeromodelo, ela vai tentar pilotar o equipamento, ela pode derrubar. Né? Facilmente derrubar o equipamento. Então, essa automação permite um treinamento muito rápido. Você não tem que ficar treinando a habilidade. E sim, realmente, a operação. Você liga aqui, configura o plano ali e você lança assim. Né? Lança manual e depois ele assume a coisa. O que demora, alguns modelos de Vant no passado, o que demora muito, é quando você tem que treinar no piloto a habilidade. Né? Ele tem que pousar com controle. Sim. Aí complica. E nessas situações tinha operador que não conseguia, entendeu, atingir o nível de habilidade. Nem todo mundo tem a mesma coordenação motora. Né? Tá? Legal. Balbelo, eu vou encerrar com a... Sim, você terminou? Perdão, Alexandre. Esse é até um comentário que eu gostaria de fazer, é o seguinte. Hoje está surgindo muitos treinamentos, né, a respeito de operação, a respeito de muitas empresas ofertando treinamento. Eu acredito que isso é extremamente importante, né? Principalmente do ponto de vista onde essas empresas falem sobre Vant não é como um GPS, né, que você coloca ali e fica paradinho, ele tem partes móveis, ele voa, ele está no espaço aéreo, né, ele está tudo mais, então o cara tem que conhecer um pouquinho do espaço aéreo, de clima, de tudo mais, mas eu acredito que o futuro você não vai fazer um curso em pilotar o drone. Né? Os drones eles vão estar totalmente automatizados. Né? Então, eu acho que esses cursos são importantes, né, no sentido de passar o que está envolvido na aviação. Né? Você entra um pouquinho em teoria de aviação. Né? Mas a pilotagem em si não requer habilidade, vamos dizer assim. Né? Não requer habilidade motora do operador. Entendeu? Exatamente. O que eu gostaria de ressaltar só, Luiz, se você me permite, é que o piloto, o operador sempre vai ter que ter a capacidade de interferir no voo, né? É isso que a ANAC, os órgãos reguladores vão exigir, né? Mas o voo vai poder ser automatizado até por mais questão de ser mais segurança e mais precisão também, né? Essa é a interpretação da ANAC, né? A gente participa, e a Santiago está prezando muito por essa questão né, de legislação e tudo mais, a gente segue tudo que se indica ali. E a gente sabe que eles vão voar automaticamente, porém o software de operação tem que permitir interagir. Agora, pode ser, por exemplo, um botão no software, eu estou indo de rota de colisão a um helicóptero. Eu tenho lá um botão que vire à direita bruscamente, então ele vai virar e vai sair da rota de colisão, né? Ou aborta o pouso, volta. O que não pode existir, mas acho que nenhum fabricante está fazendo isso, né? O que não pode existir é algo que depois que você lança, ele não tem mais como o operador atuar sobre ele. Né? Exatamente. Isso não pode. E outra coisa é a seguinte, né? Aquela questão do rádio que eu comentei. Por que ele tem que ter inteligência de retorno automático? Porque se por algum motivo pifar o link de rádio, ele vai virar um drone totalmente automático, porque aí você não tem como interagir. Né? Um drone selvagem. Um drone selvagem. Ele tem que atuar, ele tem que ter uma inteligência para voltar. Né? Exatamente. E tudo que se prevê aí é que se não tiver essas inteligências não vão ser autorizados para voo. Né? Exatamente. Legal, Luiz. Bacana, hein? Gostei do nosso debate, foi legal. Pessoal, muita gente participando, né? Seria legal se vocês também pudessem estar falando, né? Mas aí viraria uma confusão, não teria como, né? Mas quero agradecer aí o pessoal, o Rafael Almeida falou, bom dia, equipe Mundo Gel, Santiago Sintra, parabéns pelo webinar, especial parabenizo ao Luiz, ótima apresentação. Valeu, Rafael, pela participação. Bastante gente aí agradecendo, então espero que vocês tenham gostado aí desse momento, pessoal. Foi bem interessante mesmo, né? Então os contatos estão aí do Luiz, né, Luiz? Eu vou pedir tuas considerações finais, a gente vai encerrar o bate-papo por aqui e depois eu parto aí para o final. Eu sou sempre entusiasmado com novas tecnologias, né? Quando
Falaram para trabalhar com Vant aqui dentro da Santiago Sintra, levantei a mão na hora, né? Falei, bom, deixa comigo, né? Então é sempre um prazer aí apresentar essas novas tecnologias, essas tecnologias inovadoras. Hoje a gente já tem inovações na própria área de Vant, né? Características únicas que esses Vants trazem. Agradecer aos clientes, aos participantes do evento, né? E agradecer ao Mundo Gel por essa oportunidade de divulgar as novas tecnologias. Tá? Um grande abraço para todo mundo e bom final de semana. Obrigado, Luiz Dalbello, mais uma vez. Pessoal, vou aqui rapidamente passar para a minha tela para te dar os recados finais, tá? E daí eu já encerro o seminário online. Bom, obrigado a todos vocês então pela sua participação, foi realmente bem legal, né? Acho que conseguimos aí construir um conhecimento legal, aí, uma base interessante, né? Espero que vocês tenham aprendido, como eu aprendi também, com o Luiz Dalbello, engenheiro aí, excelente apresentador, sempre um prazer tê-lo conosco. Então, pessoal, aqui estão os recados finais, né? Vocês terão a gravação disponível, tá? A gente vai mandar por e-mail as orientações de como acessar a gravação. E também na próxima semana a gente vai mandar a vocês os certificados de participação, ok? Serão gerados aqui pela equipe da Mundo Gel em seu nome, então, e enviado ao seu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato aqui com a equipe da Mundo Gel, tá bom? Bem, pessoal, rapidamente eu quero falar a vocês, antes de liberá-los para o almoço, sobre os nossos próximos eventos aqui por parte da Mundo Gel. Tá? Então, na página de webinars, vocês sempre conseguem conferir os materiais dos eventos já realizados e também a agenda dos próximos seminários online, tá bom? Vou mostrar aqui rapidamente meu navegador. Essa é a página de webinar, vocês conseguem ver os nossos próximos eventos. E a gente tem a partir da próxima semana já, pessoal, o Drone Show Online, tá? Uma oportunidade aí imperdível para quem não foi ao Drone Show em São Paulo, tá? Ou para quem assistiu um curso, né, e não conseguiu assistir um outro, né, pois estava tendo conflito de horários. Então, a gente está aí com as inscrições abertas, tá? São vagas limitadas, ok? As turmas, então, têm vagas limitadas para que a gente consiga esgotar os assuntos, né, fazer todas as perguntas, não deixar ninguém com dúvidas, tá bom? Então, pessoal, todos estão convidados a participar do Drone Show Online. Na semana que vem, teremos 2 cursos, tá? Um na terça e outro na quinta-feira. Um sobre introdutório, né, de tipos de aplicações, e outro sobre drones para agricultura. Então, esses 2 serão já na próxima semana, tá, pessoal? Então, eu abri aqui a página, droneshowla.com/droneshow-online, tracinho 2016, eu vou colar aqui no chat para vocês, para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, acessando essa página aí que eu coloquei no chat, você consegue acessando esse link que eu coloquei no chat, você consegue acessar a página do Drone Show Online, tá? São cursos completos, cursos que vão durar o período da tarde toda. Então, né, por isso e outras razões que eles exigem um pouco de investimento aí por parte dos participantes, né? Mas vale bastante a pena, são instrutores renomados, aí, eles são grandes especialistas que atuam há muitos anos no mercado e com tecnologia de drones, tá? Então vale bastante a pena vocês participarem, viu, pessoal? Então são 4 cursos, né? Tá? Drones, tipos de aplicações, pilotagem de drones, drones para agricultura e drones para mapeamento. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, entre em contato conosco, tá bom? Vale bastante a pena participar, são cursos muito bons, os instrutores são de muita confiança e com muito conhecimento para compartilhar. Inclusive, o Giovanni Amiante, ele é o diretor, presidente, né, da empresa Exmobots, que tem uma parceria aí comercial com a Santiago Sintra Geotecnologias, né? Então, ele tem grande conhecimento aí em drones para agricultura, um curso muito bom, né, que vai acontecer aí no dia 21 de junho. Então, vale bastante a pena vocês se programarem para participar, viu, pessoal? São cursos muito bons mesmo, tá bom? Então, aqui estão as opções de participação. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a equipe da Mundo Gel. Combinado, pessoal? Estamos à disposição de vocês aí para conversar. Bem, obrigado a todos pela participação. Foi bem interessante esta manhã de hoje. Agora estão todos aí liberados para o almoço. Brincadeira, né? Mas fiquem à vontade, então. Tenham uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. E qualquer coisa, a equipe da Mundo Gel está à disposição. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Desejo a todos aí um excelente almoço. Valeu. Tchau, tchau.